Salve, salve, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Cortex Talk. Aqui é o nosso espaço de conversa, onde a gente busca reunir inteligência artificial e estratégias de gestão de go-to-market. Hoje temos aqui um convidado super ilustre, Ricardo Castellani, gerente sênior de comunicação da Novo Nordics. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado pelo convite. Maravilha. E para me ajudar aqui nesse bate-papo, está aqui o nosso diretor de inovação da oferta de inteligência de comunicação, inteligência de marca aqui da Cortex, Caco, né? O famoso Caco, vulgo Cláudio Bruno. Bom, prazer, obrigado. Eu acho que hoje vai ser um papo bem interessante, estou bem animado. Maravilha. Pessoal, muito obrigado aqui pelo tempo e acho que vai ter um papo muito, muito interessante aqui. Ricardo, vamos começar um pouquinho de maneira mais tradicional até, enfim, se apresenta um pouquinho, conta um pouquinho dos seus desafios, um pouquinho da estrutura da Novo Nordics e só para a gente ter um pano de fundo aqui do teu trabalho, dos teus desafios, do ecossistema de lá, para a gente poder depois começar a discutir aqui uma série de temas sobre dados, métricas, AI, enfim. Bora lá. Não, eu sou jornalista de formação, a gente estava conversando um pouquinho, né? Mas sempre trabalhei com comunicação corporativa, passei por outros setores, então eu acho que isso foi legal porque acabou me dando um pouco de visão um pouco mais 360, então eu passei por setor automotivo, fui para bens de consumo, siderúrgica, e estou em saúde há 5 anos dentro da Novo, né? Então, na Novo... E eu entrei na Novo exatamente no período de pandemia, onde a gente precisou digitalizar 100% da comunicação, né? Então, acho que eu entrei num momento muito fértil na Novo. E também depois teve uma série de outras coisas que aconteceram, né? Então, sobre a Novo, né, virar uma das empresas mais valiosas da Europa, enfim, né, com tratamentos que são tratamentos aí que está meio que na boca de todo mundo. E eu acho que isso acaba trazendo para a gente, em comunicação, uma responsabilidade gigante, porque a gente lida com reputação. Então, como que a gente lida com reputação numa era tão complicada de tanta gente falando tanta coisa, muita coisa que não é verdade, né? Dentro de um setor que é extremamente regulado, como o setor farmacêutico. Então, acho que a gente tem um cenário de desafios ali dentro da Novo enquanto área de comunicação, que dá para brincar bastante, assim, né? A gente, assim, de tédio a gente não morre, então todo dia tem alguma coisa acontecendo, Mas hoje eu cuido de comunicação corporativa lá dentro, então eu tenho um time bastante sênior, bastante robusto, né, que olha para a imprensa, olha para digital, olha para as campanhas institucionais, né, e tem comunicação interna também ali que está com a gente. Muito legal, muito legal. Acho que a gente já vai chegar lá nas medicações que estão na boca do povo e tal. Acho que com certeza é um pano de fundo, é um desafio à parte, né, para você gerir reputação estando nesse centro. Mas só para a gente começar, conta um pouquinho como é que você enxerga toda essa jornada de digitalização da comunicação, mais especificamente da comunicação corporativa ao longo dos anos, né? Você pincelou um pouco, principalmente na pandemia, né, que a Novo teve que acelerar toda essa jornada de transformação digital. Como que você enxerga que era quando você começou, né, comunicação, gestão de marca, gestão de reputação, de comunicação corporativa, e como é que está hoje, né, e quais foram os grandes benefícios, né, dessa evolução e também os novos desafios que essa digitalização e essa evolução trouxe para a mesa? Bom, acho que em termos de evolução tem mudado muito, mas eu acho que nos últimos anos a coisa tem... numa velocidade assim exponencial, né? Então o que vem acontecendo, né? Eu brinco que eu passei por todas as ondas, né? Desde o quadro mural impresso dentro da fábrica ao clipping feito ali na unha, centimetragem, com a régua. Só a gente viveu isso, né? Pois então, e aí depois a tecnologia vindo. Eu lembro que assim, eu tive um projeto há não vou falar quantos anos atrás porque pega mal, mas assim, eu lembro que a gente começou a fazer como que a gente influenciava comunidades dentro do Orkut, sabe? Então, assim, eu lembro dessa que era o problema. Um canal que já nem existe como mais. Que você entrava dentro do Orkut para poder fazer, sei lá, influência daquelas comunidades que existiam.
E aí, isso obviamente foi crescendo cada vez mais, né, em todas as frentes, tanto de comunicação interna, externa, em todas as frentes, imprensa. Então, acho que... E hoje você tem eu acho que hoje esses limites, eu acho que no final do dia o que mudou muito foi que eu acho que os muros eles caíram muito, né? Então hoje, antigamente você meio que dividia ali os seus públicos muito em caixinhas muito divididas, e eu acho que o processo de digitalização ele quebrou essas caixas, né? Então hoje a pessoa primeiro que todo mundo hoje é produtor de conteúdo, né? E dentro dessa, não existindo mais essas caixinhas, esses muros que existiam separando quem é empregado, de quem é jornalista, de quem é cliente, de quem é... Não acho que já não existia muito antes, só que hoje isso se tornou uma salada completamente, né? Então, hoje a gente tem dentro da Novo, por exemplo, às vezes é um médico, que ele é médico, mas ele também é um articulista, porque ele tem uma coluna, mas ele também às vezes é paciente, e ele é casado de repente com uma pessoa, sabe? Assim, você tem a mesma pessoa ocupando... Às vezes ele tem uma pessoa da família dele que ele cuida, e aí ele já também está dentro do ecossistema como cuidador. Então você tem e de repente faz parte de uma sociedade médica e faz parte de uma associação de pacientes. Então assim, as pessoas elas têm diferentes funções, né? E eu acho que assim, o digital ele hoje ajuda você falar com essa pessoa nos diferentes espaços em que ela ocupa, mas, ao mesmo tempo, você também tem essa complexidade toda de falar com essa pessoa em todos os espaços onde ela ocupa, né? Então, quando você está falando com o Caco, ele tem, sei lá, 10, 15 papéis diferentes. Então, acho que para o comunicador, para a gente que faz comunicação hoje, ficou muito mais complexo de você trabalhar o mapeamento ali desses stakeholders, né, no final do dia, porque eles estão todos misturados. Então, eu acho que o digital, eu acho que só potencializou e tornou isso muito mais rápido, principalmente da pandemia para cá, né? Eu acho que a pandemia foi um fator de divisão ali para muita coisa, mas eu acho que para a comunicação também. Dá uma certa saudade daquele tempo que a gente acordava de manhã, lia os jornais, aí a gente repercutia aquilo, e aí no final do dia tinha o Jornal Nacional e você mudava a pauta, assim, mas nossa vida era muito mais fácil, a gente não sabia. Hoje eu brinco, né, uma coisa que acontece nos Estados Unidos e sai no New York Times, depois de 5 minutos já está publicado aqui no Brasil, traduzido. E o que é interessante, porque você, além de a gente estar inserido nesse ecossistema de mídia que é muito mais complexo do que era antes, vocês na empresa têm uma complexidade ainda maior, né? Assim, é muito interessante conversar com vocês, porque vocês passaram por uma situação de um fenômeno muito raro, que é ter um medicamento, uma marca que vira sinônimo de uma revolução cultural, talvez, né? Que aconteceu antes com Viagra, mas em outro contexto. Hoje o Ozempic, ele ultrapassa, né? Ele é um medicamento revolucionário que está na boca de todo mundo, né? Que está todo mundo falando e dá uma complexidade maior. Como que vocês lidam com isso, né? Porque eu sei que Eu acho que é uma responsabilidade gigantesca, porque primeiro a gente está falando de medicamento, né? Então a gente está falando de tratamento para uma doença, né? E então acho que tem uma responsabilidade para a gente em comunicação, que é como que você fala deste medicamento ou deste tratamento da forma correta, com quem pode falar, né, baseado muito em dados e evidência, sem fazer promoção, né? Então, acho que quem trabalha no setor farmacêutico, aí eu vou expandir para o setor farmacêutico de forma geral, acho que todo mundo que trabalha no setor farmacêutico enfrenta essas limitações de forma muito parecida, né? Porque pelas regras, por exemplo, de Anvisa, qualquer medicamento prescrito, você não pode fazer propaganda ou promoção ou falar dele publicamente para a sociedade de uma forma geral. Só que hoje você tem as redes sociais em ebulição 24 horas por dia, você tem os jornais cobrindo 24 horas por dia. Então, você
quem trabalha em comunicação no setor de saúde, né, dentro da indústria, acaba tendo um cenário muito complexo, né, para poder, nos dias de hoje, da forma como tudo está acontecendo. Então eu brinco, né, tipo, de tédio a gente não morre, porque todo dia está acontecendo alguma coisa. E a nossa preocupação é muito forte também, porque a gente também tem o lado das fake news, das mentiras, né? Eu falo que fake news não é fake news, é mentira, né? Mentira. Tem muita mentira, tem muita bobagem sendo dita. E aí muitas vezes você olha e fala assim, tá, como que eu vou combater isso? Porque no final do dia está o paciente. Muito difícil, né? Porque no final do dia está o paciente, né? Porque às vezes esse paciente, quando a gente fala de fake news, esse paciente, ou ele vai, às vezes, deixar de fazer um tratamento que ele deveria fazer, ou ele vai abandonar um tratamento que ele já estava fazendo, ou ele vai acreditar numa bobagem e vai usar, sei lá, vai fazer uma outra coisa, vai tomar um chá XPTO, vai tomar uma pílula XPTO, que não tem comprovação científica nenhuma, e às vezes vai abandonar o tratamento correto, né, científico, baseado em dado, enfim, para ir para um lado que é de achismo, acreditando, porque eu vi no YouTube, porque eu vi... Essa é a contraindicação da digitalização, né? Eu acho que esse é o lado ruim. É. Eu acho que esse é um lado ruim, porque eu acho que você tem... E aí, né, a gente vem estudando muito essa questão, esse fenômeno, né, das fake news. Eu acho que você tem a fake news que ela é feita, sei lá, repassada por ingenuidade, né? Então, sei lá, meu pai recebe outro dia... Eu cheguei em casa, na casa dos meus pais, meu pai, você precisa comprar esse café para mim, mostrou a marca. Eu falei, por que eu tenho que comprar esse café? Não, porque esse café, ele regula a glicose. Aí eu falei, pai, não. Eu falei, todo mundo pode falar isso, menos você. Pô, pelo amor de Deus, não faz passar vergonha. Então, assim, eu acho que tem E ele é um senhor de 80 anos, então, assim, eu não vou brigar com ele, porque é um nível de crítica completamente diferente do que a gente tem, completamente diferente do que a molecada que está entrando agora no mercado. Então, eu acho que tem uma falta de responsabilização, né, de pessoas que falam tantas mentiras, né, e aí não estou falando sobre liberdade de opinião, estou falando de mentira. Né, pessoas falando coisas erradas. E erradas no sentido de que quando a gente fala de saúde, que pode matar. E a gente viu isso acontecer, né? Então, acho que fake news em saúde mata, né? Então, Total. Eu acho que eu acho que é o lado complicado do trabalho, principalmente de quem trabalha. E aí não só na indústria farma, mas todo mundo que trabalha com saúde. Médicos, sociedades médicas, hospitais. A saúde é onde você tem mais desinformação. Assim, até que eles chamam de infodemia, né? Muita desinformação. Tem muita desinformação. Porque eu acho que sempre existiram as crenças, né? Sempre existiram as coisas, né? Eu lembro, minha avó falava, tem que ter uma tartaruga em casa para acabar com a bronquite, sabe? Então, acho que sempre tiveram essas crenças e está tudo bem. Mas eu acho que quando você eleva isso para um nível de reverberação na sociedade, é irresponsável, né? Porque eu acho que você está chegando em pessoas que às vezes não vão ter um senso crítico tão forte para identificar se aquela é uma notícia verdadeira ou não. E aí a gente entra em AI, que agora né, é cada vez mais realista, cada vez mais crível ali, né? De você olhar e falar, da gente hoje em dia, você bate o olho e fala assim, tá, mas isso, será que é? Será que não é? Então, acho que cada dia vai ser mais difícil, né? E aí eu entendo que, por outro lado, como vai se ficando cada vez mais... Como vai ficando cada vez mais complexo esse cenário digital, de comunicação, enfim, eu acho que os comunicadores em si, o jornalismo, né, os jornalistas, os comunicadores e até os produtores de conteúdo, né, sérios, que tem muitos hoje, eu acho que vão ser cada vez mais os grandes diferenciais, né, as empresas em serem diferenciais, né, de credibilidade, né, porque aí ao invés de você falar, será que é verdade ou não é? Puta, eu vou entrar no
no perfil da empresa. A empresa vira um veículo de comunicação. Né? A empresa, eu ouso dizer que a empresa hoje, qualquer empresa hoje, precisa ser um veículo de comunicação. Precisa. Eu acho que exatamente por conta da quantidade assustadora de notícias, de mentiras que são faladas diariamente. Ainda mais nessas indústrias. É. Ô, Ricardo, acho que você tocou em 2 pontos bem interessantes aqui, nevrálgicos até, queria explorar eles um pouquinho mais. Acho que um é da questão da complexidade, a gente pode explorar ele um pouquinho mais na frente, mas queria entender um pouco mais essa questão você está falando muito sobre mentira, né, sobre fake news, né? Acho que isso liga muito com autenticidade, né? O imperativo, né, a importância da autenticidade na comunicação e até mesmo na publicidade, né? Como é que hoje em dia vocês tratam, ou quão estratégico é esse tema dentro da Novo ali, de autenticidade dos influenciadores, né, de cada empresa, além da Novo também virando quase que um veículo, o próprio consumidor virando praticamente um canal, um veículo também, porque eles estão publicando e construindo conteúdo o tempo inteiro. Desce um pouquinho mais, assim, existe algo, estratégias deliberadas, o que vocês fazem na comunicação ali para trabalhar melhor essa desinformação e potencializar essa questão da autenticidade nos canais, nas comunicações? Tá. Eu acho que primeiro, com relação à desinformação, o que a gente tenta primeiro, muito monitoramento, muito escuta, né? Vocês são uma empresa de monitoramento, então é muito monitoramento, muito escuta, muito ouvido no trilho, sabe? Para saber se o trem está chegando ou não, para saber o que está acontecendo, quais são os movimentos, as tendências, se uma coisa está começando a reverberar muito, se não está reverberando. E a gente atuar dentro do que é possível para explicar o que é fato, o que não é fato, né? Então, como eu dizia, né, a indústria farmacêutica ela tem suas limitações, né? Então a gente tem os canais por onde a gente fala, né? Então às vezes elucidar isso com um médico, elucidar isso para a imprensa, né? E às vezes em casos mais graves, a gente já teve casos mais graves, que a gente teve que ir com campanha realmente para a rua, né? A gente teve um caso de falsificação de um produto no final do ano passado, que a gente teve que fazer uma campanha, né, paga, enfim, em rede social e tudo mais, porque era uma questão de saúde da população, né? Então, acho que cada caso é um caso, a gente vai analisando cada um dos casos. Então, acho que... E é um trabalho diário, né? Tem um time lá dentro que é responsável por olhar isso 24 horas, a gente brinca que é 24/7, tem coisa que acontece, tipo, no sábado, e a hora que você vê a coisa já virou em 3 horas, virou Ou, de repente, a gente, às vezes, vê alguma coisa, como eu disse, fora do Brasil, e a gente já sabe, isso vai repercutir no Brasil. Né? E mesmo que seja mentira, às vezes, e tudo mais. Então, acho que tem um trabalho de monitoramento e resposta, e principalmente dentro da Novo, de uma interconexão muito grande entre global, a gente aqui no Brasil, as outras afiliadas, porque muitas vezes o que acontece no Brasil, a gente vai ter que chegar para o global e falar, tá, é verdade, não é, tem estudo, não tem, qual que é o posicionamento, enfim. Porque isso é uma questão que está pegando aqui no Brasil, mas às vezes está pegando também na Itália, está pegando em Israel, está pegando no Paquistão, na China. Então, assim, as crises hoje elas são globais. Os assuntos eles são globais, né? Pelo menos dentro da indústria onde eu atuo. Então, não dá para pensar no Brasil como uma coisa isolada, né? Inclusive, eu não posso fazer absolutamente nada sem pensar também na repercussão que isso vai ter em outros mercados, né? Então, porque nós somos uma empresa global. Então, acho que esse é um ponto muito, muito grande da fake news, que é olhar muito forte o dia a dia, né? Tá com o ouvido ali muito forte, preparado, e tá se preparando 24 horas por dia para poder reagir como é possível reagir. Para autenticidade, eu gosto muito da Novo, porque a gente tem dentro da nossa própria plataforma de marca, a autenticidade é um dos valores de plataforma da marca Novo Nordisk, né? De ser autêntica, né? E isso se traduz em coisas simples. Por exemplo, a gente busca 100% das vezes usar pessoas de verdade. Então, você vai ver as nossas campanhas, a gente tenta sempre... se é um paciente, é um paciente de verdade. Se é um médico de verdade. Se é
alguém de uma associação, é alguém de uma associação de verdade. Então, essa autenticidade, ela vai a gente tenta sempre muito ir nesse nível. Óbvio que às vezes tem uma outra peça que acaba saindo, enfim, porque é alguma coisa que tem que ser rápida e tudo mais, mas nas grandes campanhas, nas grandes coisas, a gente tenta sempre muito trazer essa autenticidade, essa coisa das pessoas de verdade. E muito também tudo que a gente faz tem que estar muito conectado com os valores da marca. Então, a Novo é uma empresa centenária, é uma empresa que ela tem uma história muito forte, uma cultura muito forte, uma empresa dinamarquesa, né, que agora é uma empresa muito globalizada, e como que você traduz esses valores, né? Como que você protege esses valores, como você protege essa cultura. Então, na hora, por exemplo, que eu vou escolher um influenciador para trabalhar com a gente, esse influenciador minimamente tem que congregar dos mesmos valores da empresa. Então, a empresa, ela é uma empresa que ela preza por diversidade, é uma empresa que ela preza por respeito, é uma empresa, como não poderia deixar de ser, muito science-based, né? Então, assim, a pessoa que... E aí eu não estou falando só da pessoa, as instituições, organizações, mídia, tudo tem que estar muito tudo dentro disso, porque senão a gente vai estar sendo incoerente com a própria cultura da empresa. Então, e aproveitando que você falou de influenciadores, né, que é uma estratégia de comunicação, eu acho que talvez é uma das principais estratégias de comunicação que a gente tem hoje em dia, como que é essa sua estratégia de construção de influenciador? Porque você tem toda essa complexidade, né, e os influenciadores, eles são o nodo das bolhas de informação, e você vai ter desde um médico falando sobre o seu produto, você tem um divulgador científico que explica isso cientificamente, e você vai ter uma blogueira fitness, né? Então você tem... Como que vocês trabalham nessa estratégia de influenciadores? Para a gente, os influenciadores, eles são mas eles são parte fundamental do nosso ecossistema de comunicação, isso sem dúvida. E aí a gente tem regras muito claras sobre como trabalhar com influenciadores, são regras globais, né? Então, por exemplo, como eu falei, a gente tem uma coisa que a gente faz que é o background check, né? Então, assim, a gente precisa garantir que este influenciador ou este canal, ele tenha os mesmos valores da Novo Nordisk, que se não tem, já é recusado de antemão. Esse background check, ele é algo mais tradicional de background check mesmo? Também eu tenho um estilo de media background check, né? Ou seja, dos últimos posicionamentos, a declaração dele. Ambos. A gente vai olhar assim, a gente sempre olha o perfil da pessoa, enfim, com quem que ela conversa e tudo mais, mas a gente também vai olhar o posicionamento dela, né, sobre temas que são caros a Novo Nordisk, né? Então acho que isso é essencial, né? Não dá para pegar, por exemplo, a gente já fez, e assim, eu acho que tem outras regras, por exemplo, a gente não pode pagar influenciador por falar de produto. Que é publicidade. É publicidade, é promoção e é proibido. Então a gente não, porque a gente parte sempre do princípio que quem tem que receitar um medicamento é o médico, né, dentro do consultório. Mas, então a gente, por exemplo, já tivemos algumas parcerias e a gente tem para falar muito de explicar as doenças, porque quando a gente pega, por exemplo, obesidade, é uma doença super estigmatizada, com muito preconceito e tudo mais. Só que aí eu preciso pegar pessoas que entendam que a obesidade, ou aceitem, ou encarem a obesidade realmente como doença, né? Então, é um trabalho muito de você entender também aquela pessoa, a história dela, qual que foi a jornada dela, como que ela lida com aquilo e tudo mais. Então, tem um forte trabalho de análise do perfil, análise de discurso, com quem que ela fala também, de comunidade, se aquela comunidade com a qual ela fala. E aí a gente está falando desde celebridades e macro-influenciadores, mas também micro-influenciadores que a gente já trabalhou. Então, para cada estratégia que a gente vai definindo, a gente já trabalha, por exemplo, a gente já fez conscientização sobre distúrbios de crescimento, sobre hemofilia, por exemplo, né, que é uma doença rara, enfim, no Brasil tem tratamento todo custeado pelo SUS e tudo mais. E muitas vezes a gente precisa falar então você vai ter que ir atrás do quê? Do paciente ou da família desse paciente, que de repente para poder mostrar
como que né, tá junto com uma pessoa que tem hemofilia, que tem necessidades específicas, mas que seu tratamento ele é bem feito, enfim, a pessoa tem... Uma doença que foi popularizada pelo Enfio e pelo Betinho, né? Exato, exato. Né? Então, então, acho que a gente tenta sempre trazer essa verdade, né? A verdade nas histórias, a verdade nos depoimentos, a verdade na coerência dessas pessoas com a marca. Né? A gente é muito chato assim, nesse sentido de coerência. Tem que ser muito coerente. Não dá para ser incoerente. Né? Porque eu acho que num dia a dia, como a gente vem falando agora, né, aqui de muita fake news, etc., acho que se você não constrói os seus discursos e suas narrativas em cima de verdades, você é pego na esquina. E é uma redução de risco de imagem, né? Que você está com certeza. Né? E ninguém está livre. Tá livre. A gente também. Mesmo fazendo tudo isso, a gente pode fazer uma parceria com alguém e no dia seguinte, essa pessoa, sei lá, está envolvida com alguma coisa. Então, você nunca sabe. Então, eu acho que desde sempre, acho que desde que o mundo é mundo, você colocar a sua marca junto com linkar a sua marca, a reputação da sua marca a uma outra pessoa, é uma escolha que tem que ser muito pensada, porque é a tua marca. Né? E a gente já viu N casos acontece diariamente, né, de marcas que são arrastadas, às vezes, para dentro de crises que nem são delas. Né? Que são crises e são questões que nem é do ecossistema, nem do contexto dela, mas ela é sugada, né? Parece que porque ela está conectada, de repente, com a imagem de uma pessoa que, de repente, não congrega dos mesmos valores da marca e tudo mais. E aí você vai ter um trabalho gigantesco para poder desfazer isso. Talvez você vai gastar, inclusive, mais dinheiro para poder desfazer isso depois. Às vezes você cria um passivo de imagem que você não consegue resolver. E aquela famosa frase, né? Você leva anos para construir reputação e, dias para destruir, entendeu? Assim, eu acredito nisso piamente. Ricardo, vamos puxar aqui um outro gancho do que você colocou também quando a gente estava discutindo um pouco da digitalização ali, dessa questão da complexidade, né? Da complexidade de multicanais, produtores de conteúdo, produção de conteúdo automático, autenticidade desse conteúdo, múltiplos stakeholders, né? Você tem que sempre estar alinhando não só com o médico, mas com o cliente final, com a matriz lá fora, olhando outros mercados, enfim. Essa complexidade, né, você colocou que uma das questões importantes é o monitoramento, mas com isso você traz aí uma profusão de dados, né, uma avalanche de dados e uma volatilidade também muito grande, né? O volume aumenta muito, a mudança desses dados e a publicação desses dados o tempo todo muda muito, as crises, né, acontecem, são criadas e terminam em vários lugares, às vezes você é arrastado para umas que nem sequer você estava ali olhando. Conta um pouquinho como é que está lá na Novo essa questão de gestão, né, inteligência de dados. A gente veio, né, há um bom tempo atrás de uma função de comunicação, né, muito mais qualitativa, né, eu diria até muito mais lá atrás analógica, para uma função muito mais digital, com esse volume de dados todos, e que traz mais esse desafio, né, de como que a gente gera esses dados, que tipo de dados, e como que a gente extrai a inteligência disso. Como é que vocês estão trabalhando isso lá na Novo hoje em dia? Até hoje a gente estava conversando, né, eu estava com o time, a gente estava conversando, porque o dado, se você espremer ele, sai qualquer coisa, né? Então, assim, esse é um perigo. Então você pode pegar o dado ali, você usa ele a favor, contra. Dependendo de quanto você torturar, ele vai responder o que você ele quer. Vai gritar o que você quiser, entendeu? Então acho que e isso é muito complicado, porque eu acho que dado sozinho ele não é informação, você tem que transformar isso em informação, ter contexto e tudo mais. E eu acho que hoje a gente tem dentro da Novo cada dia mais uma mentalidade data-driven, assim, é impressionante. E a velocidade com que isso está entrando na cabeça de todo mundo lá dentro. Então, assim, é muito decisões baseadas em dados, né, definir investimento, sei lá, em campanha baseada em dado,
né? Definições até de relacionamento, do que a gente vai falar, de como a gente vai falar, sempre baseado em... Tipo, primeiro porque começa baseado em estudos, que são dados, né? Então, tudo que a gente faz, por exemplo, falando de produto, é estudo, por A mais B e tudo mais. Dados e evidências, né? Dados e evidências. Acho que o que facilita muito para Novo é que nós somos uma indústria de pesquisa e de inovação. Ciência, né? Basicamente, a gente é uma indústria de pesquisa e inovação. Então, a questão da pesquisa, do estudo, da metodologia científica, ela está na base de tudo que a gente DNA, faz. né? Todos os dias a gente está lá discutindo qual que é a evidência do estudo X, qual que é a fonte, não sei o que, etc. E aí eu acho que isso já traz um pouco de contexto para as pessoas para começarem a usar essa profusão de dados que vem sendo geradas para tomar decisões. O grande problema hoje que eu vejo, né, que eu acho que a gente tem uma grande discussão, é de como você amarrar todos esses dados, olhando para a comunicação principalmente, para a gente tomar decisões cada vez mais assertivas e mais certas, e porque dá para fazer tudo. Eu acho que a vantagem do digital é que você pode fazer tudo o que você quiser. Você pode fazer vídeo, você pode fazer live, você pode fazer agora vídeos com pessoas que não existem. Você pode fazer o que você... E assim, com um custo muito baixo, né? Eu brinco que quando eu comecei a trabalhar para fazer foto aérea, você tinha que contratar um helicóptero. Para fazer vídeo era um absurdo, né? Hoje você faz com um dronezinho ali, tipo, e acabou, entendeu? Então, assim, tudo mudou muito. Então, assim, eu acho que está tudo muito mais democrático o acesso, e isso é maravilhoso. Mas tudo me convém no final do dia, do tipo, eu preciso ter tantos canais, eu preciso ter tantas frentes simultâneas rodando, ou o que vai fazer, o que vai mexer o meu ponteiro em termos de reputação, se eu investir tempo, se eu investir dinheiro, se eu investir em produção de conteúdo. Então, acho que o grande ponto dos dados hoje é você entender essas pequenas janelas de oportunidade. Eu acho que a gente está errado exatamente nesse momento agora, de tentar pegar esses dados para entender aonde a gente precisa colocar os nossos esforços. Interessante você estar falando, porque é uma mudança do perfil do profissional de comunicação que a gente está vendo. E a gente vivenciou muito isso, né? O profissional de comunicação, hoje em dia, ele precisa ser um cara que entende de dados, assim. Ele precisa ter uma alfabetização de dados, uma alfabetização de ciência de dados e uma alfabetização de inteligência artificial. Você precisa saber o que é, você precisa entender como esse algoritmo funciona. E, ao mesmo tempo, você está trazendo a questão dos dados que a gente tem, os digital trace data, né? Os dados que são rastreados, que a gente consegue... uma coisa que a gente não conseguia fazer antes, que é ter os dados e entender o comportamento do público, né? Que era uma coisa que a gente não tinha antes. E isso vai trazer uma complexidade para a gente analisar isso, né? Porque antes você tinha imprensa, você conseguia saber mais ou menos o que você estava saindo e você tinha esses indicadores e era uma coisa mais simples de fazer, né? Só que hoje em dia você tem N canais, ou você tem uma complexidade e um indicador talvez não seja suficiente. Você tem que ter alguns indicadores que vão conseguir te ajudar a criar uma síntese para ter um insight. Tem que contar, acho que a história, né? Isso. Porque alguns indicadores, eles vão dar muito... Eu estava falando disso essa semana. Alguns indicadores, eles vão dar muito o retrato, né, daquele momento. Mas, tipo, qual que é a historinha, né? Para onde a gente está indo? De onde a gente veio? Eu acho que cada vez mais dá esse contexto, porque eu acho que você falou uma coisa legal, que assim, a gente precisa aprender, o comunicador precisa aprender sobre dados. Mas muitas vezes o comunicador também vai ter que ensinar muito. Perfeito, muito. Né? Eu brinco que é a catequização ali, né? Sim, do que a gente... Quais são as áreas que realmente a gente consegue influenciar diretamente, o que a gente não consegue influenciar porque não está no nosso poder. E a gente tem que ensinar dentro da empresa o que é comunicação, como que isso impacta a sociedade. Você tem que conseguir ensinar para o seu C-level o que aquele indicador quer dizer, né? Porque todo indicador tem uma abstração, né? Eu tenho um indicador de impacto. Mas o que é isso? Isso significa que tantas pessoas foram impactadas tantas vezes e isso
vai impactar na retenção que ele tem da sua marca, percepção. E você precisa ensinar para o seu corpo executivo, né, o que aquilo significa, né? Então, isso também traz uma complexidade. Você precisa entender de dados, você precisa entender de comunicação. E você precisa juntar isso e trazer... e contar essa história para o seu executivo para você conseguir, dessa forma, com dados e evidência, que é uma coisa que eu defendo, que para mim é muito importante. Com dados e evidência, eu consegui ter a melhor estratégia de comunicação. Sim. E às vezes a gente trabalha no mercado, principalmente de comunicação corporativa, com um indicador único, e às vezes esse indicador, assim, tem um indicador que quer dizer tudo. Só que ele pode eclipsar a essa complexidade, né? Então, porque ele vai te contar uma história, mas você vai estar deixando. Então você vai, nossa, na imprensa eu tenho uma ótima reputação, só que você está sendo destroçado nas redes sociais, por exemplo. Então, o que é isso? Eu fico feliz, assim, na Novo hoje, porque eu acho que a gente está num momento muito bacana, onde as pessoas estão interessadas, muito em dado, muito em reputação. Acho que pela exposição que a marca teve aí nos últimos anos, né, eu posso falar, eu acho que esse tema hoje de reputação, ele tá na agenda de todo mundo. Ele é muito importante. Tá na agenda do management team, tá na agenda das principais lideranças. Então, acho que a comunicação corporativa hoje, isso eu tenho visto também com colegas que atuam, inclusive, em outras empresas e outras indústrias. Eu vejo esse movimento acontecendo. Então, eu fico muito feliz de ver que a área de comunicação, que é uma área ali que está de olho na reputação, que está, né, sentindo, tá indo por aqui, tá indo por ali, né, tá vendo para onde o vento está soprando e tudo mais, está cada vez mais participando de conversas estratégicas, né? Eu acho que saímos daquela, né, eu lembro que anos atrás, sempre ia participar de curso ou palestra, alguma coisa. Como transformar a área de comunicação numa área estratégica? Cara, primeiro, é dados. Segundo, assim, é reputação. E reputação linkado a risco, a oportunidade, a ameaça para o negócio. Então, a gente tá todo mundo junto ali. Então, como você coloca também, eu acho que é um pouco como você coloca a área e tudo isso que ela está gerando, e todo esse conteúdo que ela está gerando, e os dados que ela está lendo, a serviço do negócio. Sim, também. Perfeito. E isso é muito importante porque, na maioria das vezes, um CEO, ele normalmente é um engenheiro, é um administrador, ele é um cara que ele tem o dado como uma coisa muito importante. Assim, ele trabalha, isso é a linguagem dele, né? Então, se você não conseguir transformar essa abstração que a gente tem de comunicação em dados e uma coisa que seja palpável e que você consiga explicar, você não vai sentar na mesa. Você não senta na mesa de executivo. Só que, ao mesmo tempo, a reputação e a percepção, cada vez mais nesse contexto que a gente tem de que a verdade, ela perdeu um pouco né, a gente trabalha muito mais com emoção nas redes sociais do que com dados e verdades, assim. Então, você saber contar essa história, você ser dono da sua narrativa, ele é super importante. Então, você tem que conseguir explicar para o seu executivo e trazer na linguagem que ele entende, que é dado, não só dado, mas negócio, né, impacto no negócio, né? Acho que o Daniel sabe melhor que todo mundo aqui nessa mesa sobre isso. E trazer isso na complexidade que é a comunicação. Porque se você perde a batalha da comunicação, o seu negócio vai ter prejuízos sérios. Tudo no final do dia é sobre percepção. Sobre percepção. E reputação é percepção. Eu bato muito isso na tecla, né? Pode ser verdade ou não, mas é percepção. Como é percebido. Como ele percebeu, como que ele... Exato. Então, acho que tem um desafio com a informação correta, mas assim, como que você empacota essa informação correta, baseada em dados e tudo mais, para você impactar a percepção de quem está te olhando no final do dia. Perfeito. Porque... E tem um jeito, né? Não dá para eu conversar com um médico da forma como eu converso com um paciente, como eu converso com um jornalista, ou como eu vou, de repente, com uma campanha
dentro do TikTok, Perfeito. entendeu? Então, assim, são estratégias, a informação é a mesma, e a forma, né, o básico aí de comunicação, você vai mexendo ali para poder adaptar. E aí entra na questão da complexidade, né? Então, Porque às vezes né, a gente, por exemplo, está com uma campanha no ar agora, enfim, institucional, em vários canais diferentes, porque a gente entende que você tem públicos que estão consumindo cada um desses pequenos espaços, né? Então tem o cara do streaming, tem o cara que curte só o streaming, tem o outro que está lá nas redes sociais ainda no Facebook, né? Tem o outro que só faz pesquisa agora só pelo TikTok. O McLuhan nunca foi tão verdadeiro, né? O meio é a mensagem. O meio é a mensagem. Você tem que exatamente. E tem uma coisa que é quando você olha e como você influencia essas pesquisas também, né? De como estão falando de você, da questão de percepção. Perfeito. Uma coisa que a gente estava discutindo esses dias é assim, como que eu influencio as inteligências artificiais sobre o que é verdade? Esse é a nova questão. É louco, exatamente, porque assim, você hoje digita lá, a Novo foi fundada quando? E de repente ela coloca lá, foi fundada em 1950. Fala, não é. Mas como que eu vou corrigir? Não dá para bater na porta lá. OpenAI, tipo, corrija essa informação. Então, assim, como que você influencia essas redes? É muito bom, né? Essas e aí ela é um novo stakeholder, né? Completamente. Completamente. Vou segurar um pouquinho a minha ansiedade de entrar nesse mundo de AI que eu acho que é interessante deixar isso para o bloco final. Mas vocês dois estavam falando uma coisa bem interessante, né, da conexão, né, da estratégia de negócios com a comunicação, né, e dessa proximidade com o C-Level, de sentar na mesa. E como o Ricardo disse, embora a gente, né, tenha visto isso evoluir muito, eu acho que é muito rico para o pessoal que está assistindo a gente. Em termos concretos, como é que vocês desdobram, né, essa estratégia de negócio em estratégias de comunicação, iniciativas e métricas para medir esses resultados? E como é que vocês fazem a gestão desse alinhamento no fluxo contínuo, né, ao longo do tempo? Queria entender um pouquinho como que vocês fazem isso na Novo, e depois, Caco, também acho que você tem muito contato com o cliente nosso, né, de como é que isso se dá ali, eu acho que era interessante. Na prática, na Novo, a gente... É um trabalho que a gente vem se desdobrando muito nos últimos anos, né, em como desdobrar essa estratégia, né, que vem de lá de cima. Né? Então, você tem uma estratégia Novo Nordisk global, que cai para as regionais, que cai para afiliado, enfim. E como que essa estratégia de negócio de afiliada, né, do Brasil, por exemplo, vai direcionar o que a gente faz enquanto comunicação. Então, quando eu defino junto com o time quais são as nossas prioridades, a gente fez isso semana passada, inclusive a revisão do próximo semestre. Vocês revisam semestralmente? Na verdade, a gente tenta fazer mensalmente, mas na semana passada a gente acabou olhando para o semestre inteiro. A gente tem essas rodadas mensais de revisão. Até, na verdade, a gente colocou um nome que a gente chama de... como é que é? A gente deu um nome para a reunião, que é tipo olhar para trás e olhar para frente. Porque a gente olha, né, o que a gente fez até agora, mas também já começa a olhar do tipo quais são os próximos desafios, o contexto. E na última reunião a gente fez do segundo semestre inteiro. E tudo é baseado na estratégia da empresa. Então, se a empresa está olhando para cá, eu tenho que olhar para cá. Perfeito. Né? Se a empresa está focando nisso, eu vou focar nisso. Se eu estou fazendo qualquer coisa que não agrega para este resultado, eu estou fazendo bobagem. Eu estou desperdiçando o tempo da minha equipe, eu estou desperdiçando o dinheiro da empresa, eu estou fazendo qualquer coisa porque eu acho bonito. Não, tem que ter uma... Eu acho que o que está muito claro hoje para a gente dentro da Novo é que assim, tudo tem que estar justificado. Qual que é a justificativa da gente estar fazendo o que a gente está fazendo? E isso é sempre baseado na estratégia. Então, a estratégia ela é definida no final, no começo do ano. Ela é desdobrada para o time inteiro. Então, a afiliada inteira, os 600 funcionários da Novo sabem a estratégia, está disponível. E cada área quebra essa estratégia dentro da sua área de expertise. De OKR. É interessante. Em forma de OKR. É interessante isso, porque... É gostoso ouvir você falando isso, porque é o que a gente
compreende como que tem que ser feito na Cortex. E a gente tem um desenvolvimento de metodologia para geração de indicadores que é exatamente isso que você está falando. Então, assim, que é o que a gente orienta nossos clientes aqui, né? Então, a gente tinha que chegar a isso há 8 anos atrás e bater e falar assim, então qual que é a estratégia do negócio? Você sabe qual que é a estratégia? Você tem consciência? E a gente via muitos comunicadores patinando um pouco nisso, né? De compreensão de estratégia. Porque eu não consigo ter um indicador, uma meta e um indicador qualificado se eu não sei qual que é a estratégia para onde está indo. Sim. E como que a comunicação, né? Como que a comunicação ela influencia nisso, né? Então, a gente tem uma metodologia que é exatamente essa, né? Que é semelhante ao OKR, né? Mas para a comunicação, que a gente começa primeiro, a gente olha para a empresa, o que é a empresa, depois a gente faz um diagnóstico de imagem da empresa. Então, eu vejo, se é um cliente nosso, a gente já tem, né? Monitorar, então a gente consegue descer anos a fio e entender qual que é o padrão de exposição dessa empresa, mas se não for, a gente consegue, nos últimos 90 dias, conseguir entender qual que é o padrão de exposição, entender o que a imprensa está entendendo e percebendo em relação a essa empresa. Mas associado a isso, a gente precisa ter os objetivos do negócio, os objetivos de comunicação, quais são os principais passivos de imagem, o que você está preocupado e quais são as oportunidades que você quer atingir, né? E aí, nisso, a gente consegue ter uma série de indicadores, e a gente bate muito nessa tecla de um indicador único não funciona, porque depende muito da sua estratégia. Então, assim, eu preciso ser conhecido, né? Eu sou uma marca não conhecida. Aí eu preciso... Qual que é o indicador que eu vou trabalhar? Não, eu acho que assim, você precisa ser conhecido por quem? Por quem? Exatamente. Qual que é o seu público? Em que momento? Em que momento? De que jeito? De que jeito? Eu acho que tem muito... Às vezes o tiro de canhão, você não precisa dar um tiro de canhão. Você precisa, ir com uma coisinha... Exatamente. Se eu sou uma empresa B2C, não vou fazer tiro de canhão porque eu preciso falar para o meu público que às vezes está dentro de uma associação. Uma BERT, por exemplo. Exato. Ou eu sou uma empresa que eu preciso ser conhecida pelo consumidor final, então, cara, Rede Globo, vamos aí, né? Exato. É isso, né? Então... E tem momentos, né? Exatamente. Eu acho que tem um momento que você vai dar o tiro de canhão, tem um momento que você vai ficar muito menor, tem um momento que você vai ser mais direcionado para alguns públicos específicos, porque você tem desafios específicos naquele momento que você precisa endereçar. Por isso que a gente acaba tentando conversar com todo mundo dentro acho que o principal papel do comunicador é se comunicar, né, dentro da empresa. Então a gente tenta muito circular dentro da empresa, eu e o time, para a gente tirar realmente essa temperatura. Tipo, o que está pegando aqui, o que não está pegando ali. Uhum. E porque no final das contas, a comunicação, como a gente tem uma visão 360, a gente acaba conectando alguns pontos, né? Do tipo, estão falando, você está fazendo isso aqui, mas está rolando isso aqui e aquilo. E aí a gente começa a conectar alguns dots ali, alguns pontos, e que falam, isso aqui pode dar um problema, ou isso aqui é uma oportunidade que a gente pode amarrar com isso aqui. Você está falando muito interessante, né? Porque um dos momentos que a gente mais sente que a gente está fazendo diferença no cliente é quando a gente vai conversar com os executivos e eles tomam decisão de produto em cima dos nossos dados. Isso é maravilhoso, né? Tipo, esse é o momento que... Acho que esse gancho é interessante, né? Não só do desdobramento da estratégia para ações de comunicação, mas vocês estão tangenciando aí produto, né? Um dos pilares aqui do nosso talk, né? do nosso bate-papo, é justamente entender... como que a gente melhora o go-to-market das companhias, né? Como é que a gente melhora a ida do mercado. E por go-to-market, né, a gente aqui na Cortex entende não só como algo estático, como um plano de lançamento de um produto, que é onde eu vou chegar, mas algo que tem que ser gerido de forma contínua e sistemática, né? Com uma série de métodos, dados, AI e mecanismos de monitoramento. Agora, nessa linha de lançamento de produtos, né, a comunicação ela tem um papel central,
né? Ou seja, eu vou lançar um novo produto, em qual região geográfica, em qual território, para que público, como que eu vou construir a minha marca, a percepção da minha marca ali, vai depender, né, quão forte eu conseguir construir essa reputação, essa percepção, vai facilitar ou não a minha penetração naquele mercado, né? Como que isso na Novo se dá, assim, lançamentos de produto ou na manutenção de produtos, quebrando a comunicação institucional da companhia? Como que isso se dá no lançamento de um novo produto? Qual que é o papel da comunicação? Quais são as preocupações que vocês têm ali nesse mecanismo? Se é algo mais global, se é algo que fica no local, como é que isso acontece? Não, os lançamentos, eles são locais, né, no final das contas, porque se tratando falando de medicamento, né, você tem todo o processo de aprovação, enfim, então é muito localizado. Cada país tem um lançamento, não existem lançamentos globais, né, porque você tem processos muito específicos. Muito regulado, né? É muito regulado, então você tem processos muito específicos em cada região. Obviamente que você faz muito benchmarking, a gente se ouve e vê o que funcionou, o que não funcionou, mas tem uma questão cultural de cada país, o que funciona em cada país, o que não funciona. A comunicação corporativa, obviamente, é um processo muito coordenado por marketing, né, porque produto está muito ligado com a área de marketing, mas a comunicação institucional, a comunicação corporativa, a gente entra muito olhando toda essa questão de como que a marca da empresa ajuda nesse processo, né? Como que ela agrega ao produto, como que a gente consegue, talvez, trazer a credibilidade que existe em outras áreas, em outras frentes, para, no final do dia, como que a reputação da empresa como um todo, a gente coloca à disposição e a serviço daquele objetivo naquele momento. Então, a gente sempre, e aí não serve só para o lançamento de produto. Qualquer atividade que a gente está fazendo, sempre o nosso pensamento é muito isso, tá? Como eu coloco a força de uma marca centenária como o Novo Nordisk, como que eu empresto isso para este objetivo. Aquela campanha específica ou aquela... Se de repente a gente vai fazer uma ação específica ou vamos colocar mais valores institucionais juntos ali, se faz sentido colocar, se não faz sentido. Então a discussão ela vai muito nessa linha, né? E até alguns stakeholders que são stakeholders mais institucionais e stakeholders muito de comunicação. Então, imprensa, por exemplo, ela é toda centralizada em comunicação, né? Comunicação interna, comunicação com algumas organizações e tudo mais. Isso que você está falando é muito interessante porque quando você analisa os setores e a reputação por setor, a farmacêutica tem que ter 100% de reputação. Você não pode ter 99%. E é um desafio isso. O 1% que você perde de reputação é um impacto que pode custar a vida da empresa, né? Então, esse é um dado ainda mais de complexidade. Eu fico muito feliz porque esse ano foi o primeiro ano, em 2024. Foi o primeiro ano que a Novo entrou entre as 50 maiores, as 50 empresas com melhor reputação do mundo pelo RepTrack. Muito bom. E, se eu não me engano, era a primeira farmacêutica. Né? Das empresas era a primeira farmacêutica. Isso para o seu negócio é maravilhoso. Né? Não, porque é exatamente o que você falou. Para a gente, a reputação ela é vital. Vital, né? Ninguém vai comprar um tratamento se você desconfia daquela marca. Por isso que eu falei desde o começo, né? Coerência, verdade, baseado em dados, baseado em estudo, credibilidade do que você faz. E é uma coisa, vocês vão ter um desafio de perda de patente agora e a credibilidade é o que vai fazer você continuar vendendo o Ozempic, né? Não um genérico, né? Por exemplo. A gente entende que, assim, existem... Como essa é uma decisão dentro do consultório, né, do médico, entendemos que uma das coisas que o médico, obviamente, ele vai identificar a necessidade específica do paciente, qual que é o melhor tratamento para ele e tudo mais. Mas a gente entende também que a confiança na Novo Nordisk é um fator também importante, né? Do tipo, se eu vou comprar um carro, tem uma marca que eu confio mais que a outra, né? Que eu acho que tem uma reputação melhor que a outra. Exatamente. Então, se eu vou comprar qualquer coisa, né? Enfim, eu acho que você se sente um pouco mais seguro, e aí a gente está falando de saúde, quando você olha
para uma empresa coerente, para uma empresa inovadora, para uma empresa... E que existem tantas outras, né? Assim como a Novo. Eu fui comprar remédio para minha filha de 11 meses, eu vou no laboratório que eu confio. Eu não eu pago esse valor, né? Eu acho que isso serve para qualquer mercado. Qualquer mercado, né? Para qualquer mercado. Pessoal, estamos caminhando aqui para o último bloco, e aí separar o melhor para o final, né? Vamos... Queria conversar um pouquinho com vocês e ouvir um pouquinho de vocês dois, né? Enfim, do tema do momento. Hoje em dia não tem mais nenhum bate-papo de negócios que não se fale de AI o tempo todo. Queria entender primeiro de você, Ricardo, como é que você está vendo, né, essa nova revolução. A gente começou o papo aqui falando, né, da digitalização da comunicação, que foi uma jornada, uma espécie de revolução, de evolução de toda a comunicação corporativa. E agora a gente tem né, primeiro foi a digitalização, né, as tecnologias de transformação digital. Agora é uma nova tecnologia, né, AI, que vem trazendo também toda uma revolução na forma como se comunica, como se interage com as pessoas, como se interage com os softwares, como se cria conteúdo, como, enfim, se cria campanha. Como é que você está vendo todo esse impacto e o que vocês já estão fazendo dentro da Novo, ou o que vocês estão planejando fazer dentro da Novo nesse horizonte futuro? Eu até estava vindo no carro aqui, de carro, estava conversando com a Ellen, que trabalha comigo, está aqui sentadinha ali. A gente estava falando um pouco sobre isso, sobre não dá para trabalhar hoje sem AI. Acabou, né? Tipo, como se você tem, sei lá, ela é mais uma ferramenta dentro do seu pacote de ferramenta. Igual a gente ficou super feliz quando surgiu Google. O Office, depois surgiu o Google, depois surgiram as redes sociais, enfim, surgiu agora o AI. Então, assim, como a AI, como que você... Que eu brinco, né? Não é nada novo, né? Eu brinco com aquele clipes do Office que ficava lá pulando, ele já era uma AI porque ele ia aprendendo o que você queria. É óbvio, as coisas aceleraram muito, então a qualidade é muito melhor das entregas. Então, como que você usa isso a favor do dia a dia? Né? Eu tenho uma menina que trabalha com uma pessoa que trabalha com a gente, uma amiga minha, ela fala assim, work smarter, not harder. Do tipo, eu acho que a inteligência artificial ela vem trazer inteligência, né? Como que eu posso ser mais... aonde eu vou ganhar qualidade, aonde eu vou ser mais ágil. Mas eu acho que tem também as coisas estão acontecendo, então é difícil você entender um pouco o tamanho da tempestade quando você está dentro dela, né? Então, assim, eu acho que a gente vai ter noção daqui a algum tempo do que foi tudo isso. Mas eu não acredito, posso estar errado, depois de alguns anos a gente pode ver isso, ou daqui a alguns meses ou dias, né? Hoje em dia está tudo tão rápido, né? E aí eu vou ver e vou falar, não, falei uma bobagem. Mas eu não acredito que o principal do ser humano, que é a criatividade, que é a inovação, enfim, que isso vai ser substituído. O grande insight, a grande sacada. Eu acho que isso não vai ser substituído. Eu acho que a AI ela vai ajudar muito a operacionalizar, a facilitar, a direcionar, a aperfeiçoar uma ideia. Eu acho que eu não tenho a menor dúvida disso. Mas esse grande insight, essa ideia, essa coisa do... O ser humano. Porque no final do dia somos seres sociais, somos seres humanos, a gente gosta de se relacionar, né? E eu acho que tem... Outro dia a gente estava falando sobre isso, por exemplo, vamos colocar uma AI para criar conteúdos em rede social. Eu falei, não. Calma, né? Não dá. Falei, porque se todo mundo também começar a fazer conteúdo com AI, que todo mundo já está começando... Esses dias eu estava olhando no meu Instagram, assim... Hoje em dia vocês não usam AI para criação de conteúdo... Muito pontualmente. Nem como um assistente? Como assistente. Um assistente de produtividade do trabalho, de repente muito mais do que um agente. Para melhorar um texto, alguma coisa do tipo. De repente, meter uma legenda no vídeo. Ou, de repente, como que a gente pode ser mais assertivo nessa... Eu acho que isso, aí tá tudo bem. Só que, por exemplo, se você pega, às vezes, no Instagram, eu peguei esses dias, comecei a rodar o Instagram, os posts eram todos iguais. Com as mesmas imagens, com as mesmas coisas. Aí você não consegue identificar nem o canal em si, porque tá todo mundo igual. Então, assim, eu acho que o grande risco
de todo mundo fazer AI, é que vai ficar tudo igual. É pausterizar. Isso volta para o teu ponto de autenticidade lá do começo da conversa. Né? Exato. Então, assim, eu não vejo problema nenhum em usar. Usem, vamos usar, eu acho que está aí. Lá na Nova a gente tem o Copilot da Microsoft, tem o ChatGPT da Novo, né, que é fechado ali nosso. Então tem né, no meu dia a dia eu uso, né, tô fazendo mestrado, eu uso lá o SAI. Nossa, eu comecei a fazer meu mestrado ajuda. sem o Deep Search e depois o Deep Search para pesquisa bibliográfica, bizarro. Maravilhoso. Então, assim, eu uso outras inteligências na minha vida pessoal também. Então, assim, mas tá aí, tem que usar, entendeu? Acho que é bobagem você falar assim, não vou me... Cara, é igual você, quando você falou, surgiu o Google, não vou usar. Eu lembro, bom de ser mais velho, é que a gente tem essas memórias. De você entrar e falar assim, o cara chegou... Tá com memória, tá bom. Tá bom, por enquanto. Mas eu lembro que tinha uma coisa assim, você usa o Google? Cara, tipo... Tinha. Parecia que tava roubando, e a mesma coisa jogo. Hoje em dia com AI. Você usa, óbvio, né? Você vai usar um negócio que te facilita. E saiu uma pesquisa, eu achei engraçado, parece que o ChatGPT caiu ontem ou antes de ontem, né? Deu um bugzinho ali. E aí apareceu um monte de meme do tipo, pessoal, nossa, caiu o ChatGPT, vou embora porque eu não sei mais trabalhar. É internet, né? Porque as pessoas, elas já entendem, é igual a internet, do tipo... E eu acho que vai chegar num ponto, como a internet é hoje... Porque eu também sou da época que você tinha discada, né? Entrava meia-noite para usar um pulso só, aquela coisa toda. E a internet hoje ela é um negócio igual luz. Você não está preocupado com a eletricidade, ela já existe, ela está aqui, né? Você só lembra quando ela cai, né? Você só lembra quando ela não está. Exato, E aqui em São Paulo, às vezes, a gente tem esse problema. Temos esse tipo de problema de quando chove. Mas eu acho que tem a internet hoje já está assim, e eu acho que a AI vai ser, no final do dia, vai ser isso, do tipo, ela vai estar. Ela vai estar ajudando a gente a comprar coisas, ela vai estar ajudando a gente já está, né? Já está ajudando a gente num monte de coisa. Eu acho que tem essa é uma revolução muito bem estruturada, né? Porque a gente, às vezes, tem umas palavras que a gente começa a ouvir, o metaverso, e sempre tem umas coisas que você... tem umas trends que você fica... Metaverso foi a revolução que não revolucionou, né? Mas tem, né, criptomoeda, tem umas coisas que você fica... Só que fica um hype num momento e ele decai, né? Só que o que a gente está tendo com a inteligência artificial, ele, diferentemente dessas tecnologias, ela é uma tecnologia que ela vem sendo construída e ela tem uma base muito sólida na construção dela. E assim, eu posso falar muito bem disso porque eu acompanhei, assim, nos últimos 10 anos eu tenho estudado ciência de dados e AI, né? E eu vi ela acontecendo, assim, sabe? Então, desde o desafio de vetorizar palavras, né? Que é uma coisa que o ChatGPT pode surgir por causa disso. Você transforma palavras em matemática. Sim. Essa foi a grande revolução. E eu até brinco, isso é uma revolução que é do nível do invenção do cálculo pelo Newton, assim, sabe? Que o cara conseguiu transformar isso no espaço vetorial matemática, você consegue ter o ChatGPT e você tem uma revolução. E essa é uma revolução bem estruturada e por isso ela não é assim, ela não vai deixar de existir. Assim, não, agora não é mais isso. Não, é um fato, só aconteceu e daqui para frente a gente tem que lidar com isso. E eu acho que não vai deixar de existir porque as pessoas estão vendo... Está sendo útil. Não é só um hype. Elas estão vendo utilidade na vida delas. Por exemplo, eu vejo para utilidade. além do trabalho. Para além do trabalho. Eu fui viajar o ano passado, eu fiz o roteiro inteiro da minha viagem com o ChatGPT. E assim, eu vou ficar 10 dias em tal lugar. Me monte o roteiro. Quero visitar museus, quero visitar não sei o quê. Junte os lugares em locais próximos, não sei o quê. E pronto. A festa de 1 ano da minha filha precisava de lugar e já ranquei os lugares. É isso. Só que isso tem uma coisa interessante que você está trazendo, porque tem dentro dessa revolução, porque você teve a revolução do GPT, né, dos modelos,
que ele é um calculador de palavras ali, e ele já foi muito impactante. Só que ele tem um limite que ele chega, né? Que ele é pré-treinado. Sim. Então, por exemplo, se eu for pela API da OpenAI e pergunto, ele não vai saber quem é o Papa hoje, porque ele ainda está no Papa Francês. E teve uma genialidade que é a história de como que a gente atualiza esse chat. Como se atualiza? Então, mas teve uma genialidade nisso, né? Eles entendendo que isso foi na OpenAI, mas agora já é bem disseminado, que eu tenho um limite aqui, né? Porque ele foi treinado. Mas como que eu entendo o que está acontecendo agora? E aí eles criaram o que a gente chama de agente, né? Que o agente, ele pega o modelo que tem, pelo contexto do modelo, ele vai chamar uma ferramenta que vai entrar. Então, eu quero saber o preço do tomate, ele entende que eu estou pedindo isso, ele vai acessar, ele vai, busca por preço do tomate e retorna o preço do tomate, a temperatura. E esses agentes autônomos que eu acho que eles são revolucionários. Eles são realmente uma coisa assim... E é uma decisão de produto, assim, é brilhante, assim. Vocês já estão vendo o uso desses agentes dentro da disciplina de comunicação corporativa ou ainda é algo... É muito incipiente. Acho que é muito incipiente. É muito incipiente. O que eu vejo, a gente estava falando esses dias, né? É um processo muito ainda de... Eu acho que a gente está subutilizando ainda a potência dos recursos de inteligência artificial. Então, é um pouco, a gente está com uma Ferrari indo comprar pão na padaria. Sim. Né? Então, acho que para gente, tem um processo de aprendizado dentro das áreas de comunicação, de como fazer isso, mantendo a autenticidade, mantendo coerência, tomando cuidado com o dado, porque às vezes vem umas respostas ali que são meio aleatórias, que você não sabe de onde veio aquela resposta. Então, acho que tem a gente ainda está aprendendo, eu sinto isso, que a gente ainda está aprendendo a brincar. E se a gente pensar que é uma tecnologia que surgiu o quê? 2 anos, 1 ano, né? Mas que já mudou muita coisa. Quando você descreve um feed que está tudo muito posterizado, isso é um reflexo de uma adoção, né? É como a gente está adotando isso aí. E vai ter a percepção e as pessoas vão começar a aprender a usar da maneira mais correta. O que a gente consegue ver aqui, que a gente desenvolve, é que a operacionalização das coisas, então, tarefas de suporte, por exemplo, assim, é uma coisa que você conversa com um analista de suporte, você mostra a potencialidade e fala, não pode ser, é incrível, porque você vai verificar se tem o link na plataforma, se não tem, você já consegue enriquecer e subir isso na plataforma, isso em minutos, assim, né? Então, isso é uma primeira adoção, assim, que no operacional, no dia a dia, isso vai impactar. Só que o mais interessante é que se você souber construir esses agentes, ele consegue ir num nível cognitivo mais complexo, que ele consegue te auxiliar a insights que muitas vezes um analista júnior, um analista pleno não conseguiria te dar, tá? Mas é isso, você precisa saber construir ainda esse agente, você precisa entender como que ele funciona, e a gente eu sou muito otimista nessa revolução, assim, eu fico empolgado e acho muito legal. Na mesma medida que você fica assustado. Né? E você eu acho que você falou dos analistas júniores, assim. Mas só vai ter analista sênior se ele for júnior. Então, mas essa é uma questão então, que assim, me dá um susto. Então acho que tem algumas questões éticas e que estão aí que a gente vai ter que encarar de frente em algum momento. Porque você está vendo, não, vamos substituir todo mundo porque faz... Tá bom, mas isso é curto prazo, médio e longo prazo. Porque as pessoas... Vai substituir todo mundo. E não vai ter mercado, consumidor mais. É isso, porque no final do dia você está criando produtos para vender para quem? Para quem, exatamente. Porque daí se a pessoa não tem emprego para ganhar dinheiro, para poder pagar o seu produto. Mas eu acho que isso... Então é um dilema aí no meio do caminho que eu não sei muito bem. Talvez eu não esteja aqui para resolver isso daí. Esse assunto aí, se deixar, vai dar mais
2 episódios aqui desse podcast. Porque tem o debate do uso, né? E tem um outro debate que impacta muito a nossa área, de como que você analisa o impacto da AI na sociedade. E para a gente é super importante, a gente saber acompanhar como que as pessoas estão consumindo informação, por exemplo. Sim, Então, assim, então eu acho que sempre tem esses dois, eu gosto de pensar sempre nesses dois, como que eu faço para operacionalmente e as tarefas serem mais bem feitas e mais rápidas, mas também como que a gente vai analisar a sociedade que está sendo impactada. Muito bom. Pessoal, infelizmente estamos aqui já Muito bom. Eu gostei sem muito, tempo, cara. já estouramos bom, aqui o tempo, é sinal que o papo foi ótimo. Eu acho que só sumarizando aqui, né, a gente podia passar aqui mais algumas horas discutindo sobre essa questão, né, da AI agêntica, né, que é a evolução da AI, mas acho que ficou bem claro aqui que, principalmente dentro da comunicação, né, e do nosso dia a dia, a AI como uma ferramenta de produtividade, como um assistente, né, a gente já consegue enxergar sendo usada aí de forma bastante disseminada. E acho que a AI agêntica, né, onde em vez de só suportar o humano, né, na produtividade, ela já entrega alguns outcomes, né, alguns outputs diretamente. Acho que é algo que ainda na comunicação a gente vê bastante, né? Na parte de atendimento a cliente, a gente tem aqui dentro, na parte de desenvolvimento, na parte de vendas também, tanto dentro da Cortex quanto com vários clientes que a gente atua. Mas na comunicação, essa revolução agêntica ainda é algo que está iniciando. Ricardo, para finalizar aqui, cara, a gente tem uma tradição de sempre pedir uma indicação de um livro, né? Então, acho que todo o objetivo desse nosso talk aqui é pegar um pouquinho, né, da sabedoria, no caso aqui da sua sabedoria, experiência. Acho que isso foi super alcançado aqui nesse papo super, super prazeroso e fluido. Mas queria finalizar, né, enfim, pedindo para você indicar o livro que você trouxe aqui para gente, o porquê dele, né, e depois eu deixo aberto para você fazer o encerramento aí, as palavras finais de o que você acha que vai acontecer, né? É bom que vai ficar gravado aqui, daqui a algum tempo você pode olhar, vou ver se eu acertei muito ou pouco, de como é que você acha que vai evoluir toda essa função de comunicação corporativa nesse mundo de AI, nesse mundo de AI agêntico aí que cada vez mais se desenvolve rapidamente. Acho que primeiro falando do livro, né? Quando vocês me pediram, eu falei desse aqui que é o primeiro, os primeiros 90 dias. E eu achei super legal vocês comprarem ele e trazerem aqui ele físico. A gente falou tanto de mundo digital, virtual. E vocês sabem que uma das coisas que eu tenho voltado a fazer é ler muita coisa eu também física, tenho esse prazer, né? Para sair da tela. Pegar, né? Eu sou apaixonado por revista, por exemplo. Então, Piauí. Então acho que esse livro, eu recomendei ele porque eu acho que tanto para pessoas que estão indo realmente para empresas novas, né, mas acho que pessoas que estão assumindo desafios diferentes dentro das próprias empresas, esse é um livro que eu acho que ele é muito bacana, porque ele é meio como um plano de voo para você, do tipo, como que eu vou fazer os primeiros dias, né, o que eu preciso entregar, o que seria legal entregar, essa questão de qual que é o objetivo, né, como que eu vou agregar valor dentro desse objetivo, o que eu posso mostrar no primeiro momento, o que eu posso mostrar no segundo momento. Então eu super recomendo para quem estiver fazendo, tanto mudando de uma empresa para outra, ou sendo promovido, ou mesmo entrando num projeto diferente. Quem me recomendou uma vez foi uma amiga, né, que eu estava mudando de empresa e assim, super me ajudou. Então, para todo mundo que está fazendo alguma mudança de carreira, seja para fora, dentro, para cima, lateral, ou dentro da mesma área, enfim, eu acho que é um plano de voo muito bom, assim, para poder utilizar. E eu acho que olhando para a comunicação do futuro, eu acho que eu ouso dizer que a comunicação ela vai ser cada vez mais o proof point ali, sabe? Que as pessoas vão olhar do tipo, é isso mesmo? Tem certeza? Né? Eu acho que como existe credibilidade nas empresas, e aí a imprensa está passando, acho que a imprensa vem recuperando muito forte a credibilidade que ela já teve, muito forte, depois baixou, eu acho que vem recuperando esse espaço agora. Os influenciadores que são geradores de conteúdo, né? O pessoal que produz conteúdo de forma séria, enfim, eu acho que
esses públicos, eles vão ser muito proof points ali, do Uhum. tipo, é isso mesmo, tem certeza. Hoje a gente é assim, né? Do tipo, você vê alguma coisa esquisita, você fala, não, vou entrar no site ali, Sim, eu vou entrar na rede social da empresa, do perfil da empresa, para saber se é verdade ou não. Eu acho que nesse ambiente, né, de AI gerando conteúdo, de muita fake news, o papel do comunicador dentro da empresa, ele vai ser cada vez mais necessário para ser essa pessoa a falar, não, isso é verdade, isso não é, tá certo, não tá certo, isso coaduna com meus valores, não tá alinhado com meus valores. Então, eu acho que vai ser o grande proof point ali, a comunicação, como geradora de conteúdo, mas principalmente como pontos de prova, para faturar ali como que você filtra todo esse caos informacional que a gente está tendo, que eu acho que não vai diminuir. Não vai diminuir. Ao contrário, né? Pelo contrário, acho que só vai piorar. Talvez a AI ajude um pouco a organizar um pouco melhor ali, mas eu acho que vai continuar sendo cada vez mais caótico. Maravilha. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade de tempo, pelo papo. Caco, obrigado aqui pela ajuda também. Prazer. Pessoal que está assistindo a gente, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo episódio do Cortex Talks. Grande abraço.